Eu sou a Bruna, empresária, mãe do Augusto e bacharel em Direito. Eu sou a Priscila, doutora em Tecnologia, analista em Educação e Negócios. Falar de mulheres é falar sobre nossos ciclos. E Mulheres Semente querem acolher os seus. Olá, Mulheres Semente, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai começar com os nossos podcasts, as nossas entrevistas, falando um pouquinho sobre mulheres na real, sobre os ciclos que nós passamos. Maternidade, mercado de trabalho, questões hormonais, menstruação, questões de pele, estética, nós passamos por tantas coisas, né? Então isso é muito importante que a gente chegue a esses temas e consiga conversar com vocês. Para isso, o nosso objetivo é conversar com pessoas, entrevistar pessoas que possam falar um pouquinho sobre esse assunto e que tragam a realidade do dia a dia delas também, para que dessa forma a gente consiga aproximar vocês da gente e trazer um conforto muitas vezes pelo momento que você está passando. E por falar em mulheres na realidade, mulheres fortes, hoje a gente está aqui com a Bruna Spitzner, falando um pouco sobre nossos temas do dia a dia. Ela que é a vereadora mais jovem da história de Guarapuava, é a primeira secretária da mesa executiva, também é mãe da Beatriz, que tem 7 anos, e defensora das causas das mulheres e muitas coisas a mais. Bruna, primeiramente quero te agradecer pelo você ter topado o nosso convite de conversar um pouquinho com a gente, falar um pouco da tua história, da tua vida, mostrar esse lado também pessoal teu, né? Eu tenho várias perguntas para te fazer, sei que muitas mulheres, muitas pessoas que vão assistir têm muitas curiosidades, mas eu gostaria de iniciar te perguntando assim, como você iniciou essa tua carreira na parte pública e política? Você sempre gostou dessa área? Foi uma coisa de família, como a gente vê? Foi uma coisa que te tocou a partir de que momento que você sentiu assim que poderia entrar nisso, que isso faria diferença na tua vida e das pessoas? Então, oi gente, oi Bru, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Então eu sou a Bruna Spitzner, hoje estou como vereadora e procuradora da mulher aqui de Guarapuava. Eu sou contadora por formação, eu tenho um escritório de contabilidade e sociedade com a minha família. Na verdade, a nossa história de família é na contabilidade e não na política, né? O que me trouxe para o serviço público para trabalhar na vereança mesmo, né, na linha de frente, foi que em 2018, infelizmente, a minha prima foi assassinada pelo marido, né, ela sofreu um feminicídio. E desde então eu tenho trabalhado lutando pela vida das mulheres, pelos direitos das mulheres, que o combate à violência ele perpassa vários aspectos da sociedade, né? Então a gente atua em várias frentes. E por conta dessa movimentação e disso que aconteceu dentro da minha própria casa, né, minha própria família, foi algo que me mudou como mulher, mudou o meu olhar para a sociedade e me instigou a lutar cada vez mais para que o mundo fosse um pouco mais seguro, um pouco mais igualitário, inclusive para minha filha, né, que eu tenho uma menina, então isso é algo que me pega e me toca muito. Então, a partir disso, eu comecei a trabalhar na vida pública e de maneira voluntária, né, em 2018. Em 2020 surgiu o convite, então, para eu ser vereadora. Foi um processo difícil de aceitação, porque não é fácil ser uma mulher na política. Imagina. Não é fácil ser uma pessoa pública. A gente vira vitrine, né? A nossa vida, os nossos corpos viram vitrine. Mas depois de muito pensar, depois de muito conversar com as pessoas, com a minha família, eu decidi encarar o desafio e fui eleita. Então, na minha primeira tentativa ali do pleito, né, minha primeira campanha política, fui eleita a vereadora mais jovem da história da cidade. E logo já comecei o meu trabalho também como procuradora da mulher aqui da Câmara, assim, logo no primeiro dia de mandato, a gente já começou os trabalhos da Procuradoria, que é um órgão legislativo que atua mais firmemente pela causa das mulheres, né? Então, essa é a minha história, ainda curta, mas espero que seja só o começo, né, na vida política. Esperamos que sim. A gente já se conhece há um tempo, sempre conversa aí. A gente já conversou que essa questão da maternidade, de ser mãe, que você citou que você é mãe também de uma menina, é muito difícil a gente conciliar a vida e, né, ainda mais você, a vida política, pública, com a maternidade.
como assim que a gente podia citar que você faz aí no teu dia a dia? Imagino que seja uma dificuldade muito grande. Eu também sou mãe, estou passando por isso ainda está sendo uma adaptação, porque a gente sempre quer estar com o filho da gente, Sim. mas a gente também tem que fazer as nossas coisas, estar bem, né? Eu vi uma frase que se a gente está feliz, o nosso filho também está feliz, então a gente precisa disso também, desenvolver a nossa parte. Como que você concilia, assim, que você poderia contar para as mães, inspirar, assim? Eu acho que o que mais, a frase que mais move a maternidade de várias mulheres que eu conheço é: nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Sim. É sempre um processo, porque a vida na vereança é muito diferente daquela que eu tinha no escritório, né? Então a Beatriz nasceu em 2016, quando eu estava no meu último ano de faculdade. Também foi uma abdicação muito grande, né, para que eu pudesse passar o maior tempo possível com ela, no escritório, na faculdade. Foi um período ali bem conturbado, e eu acho que isso também impactou um pouco como foi a minha gestação e como foi meu puerpério, né? Foi uma gravidez inesperada, né, foi uma surpresa. Então eu era uma menina de 21 anos, com muitos planos, muitos sonhos, e a gravidez, ao mesmo tempo que ela é uma bênção, ela vem num corte, assim, né? Tudo aquilo que eu pensava, imaginava, mudou dali pra frente, né? Não pensava só mais em mim e naquela pessoinha que eu tava gerando. Mas eu sempre tive uma rede de apoio muito forte. Eu tenho que agradecer imensamente a minha rede de apoio, porque eu só tô onde eu tô hoje porque eu tenho eles para me dar o suporte, né? Por exemplo, aqui na Câmara nós temos as sessões na segunda e na terça às 5 da tarde. E é o horário que a Bia sai da escola. Então, 0800 vovó. Minha mãe fica ali à disposição para buscá-la na escola, para ficar com ela até que eu saia daqui. Às vezes eu preciso fazer viagens, né? Porque a vida política a gente tem que estar em constante movimento. A minha mãe me ajuda demais nesse sentido. A Beatriz tem uma relação maravilhosa com os meus pais, com as madrinhas. Então eu só consigo estar onde eu estou hoje, trabalhar da forma que eu trabalho, por causa da minha rede de apoio. Mas isso não quer dizer que eu não me culpe, né? Porque eu queria estar muito mais com ela. Sim. Eu gostaria de ter mais tempo e não estar tão cansada, né? Porque é uma jornada tripla, às vezes quádrupla, que a gente trabalha o dia todo, tem que se preocupar. Eu sou mãe solo, né? Então é eu e ela ali no dia a dia, na correria, se preocupar com o mercado, com o lanche, se está bem, se precisa de uniforme, se precisa de roupa, às vezes esquece, daí pensa, meu Deus, esqueci a lancheira, compra na escola. É difícil, mas é algo que eu tenho trabalhado em mim, porque eu penso que se eu tô bem, se eu tô realizada, isso é uma particularidade minha, né? Eu preciso me sentir mulher antes de me sentir mãe. A maternidade, ela faz parte de quem eu sou, mas ela não me define completamente, né? Então, para eu estar bem, como você falou, para eu estar feliz e para a Bia estar feliz, eu tive que aprender a conciliar tudo isso. Mas sempre que eu dou prioridade ali para estar com ela, a gente tem o nosso tempo de qualidade, a gente aprendeu a estar nessa rotina doida que a gente tem, porque, querendo ou não é uma rotina, né? Ali a gente faz o que pode com o que a gente tem, né? Mas é uma constante construção minha e dela. Nós temos uma relação de muita confiança, eu converso muito com a Beatriz, ao contrário do que as pessoas pensam, né? A criança, ela entende sim tudo que está acontecendo, e todas as decisões que eu tomo, tudo que vai acontecer de mudança na nossa vida, eu sempre tenho uma conversa muito abrangente com ela, muito séria, e ela é muito companheira, né? Então, e também quando eu posso e quando ela gosta de estar junto, eu carrego ela comigo para as agendas. Essa menina já caminhou nessa cidade. Parte de campanha Ela também. Ela já tá aqui de volta, minha maior capa eleitoral. Que ótimo, que ótimo. Eu entendo você falando isso assim e vejo que eu ainda tenho uma caminhada muito grande a seguir, porque eu tenho um bebê de 5 meses e ainda estou nessa fase de adaptação, de me sentir muito culpada em deixar ele. Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito realizada quando eu posso fazer algo meu pra mim. É muito difícil a gente conseguir encaixar isso aí no dia a dia e não se sentir culpado. Eu acho que não existe uma mãe que não se sinta. Eu acho que é uma pressão feita pela própria sociedade, né? A mãe, ela tem que abdicar de tudo que ela é em nome da maternidade. E graças a Deus e a luta de várias mulheres, esse pensamento tem mudado. Exatamente. Né? A nossa saúde mental importa, a gente precisa estar bem para conseguir ser uma pessoa inteira para os nossos filhos, né? Mas ainda a culpa eu acho que vai ser eterna. Eterna, não adianta.
falando de saúde mental, estamos aqui com a nossa camiseta da nossa campanha Maio Furta Cor. E você comentou uma das nossas conversas paralelas que você também teve depressão pós-parto. Eu tô falando também porque eu também tive. Estou em tratamento ainda, então ainda faz parte da minha rotina. O que você sentiu? Quais foram os sintomas? Você sentiu assim que a tua rede de apoio que identificou esses sintomas ou foi você mesma que começou a perceber que você não estava legal? O que você sentiu? Eu sempre falo que eu, por exemplo, sentia muita tristeza, eu chorava o dia inteiro. Eu sei que o puerpério não é fácil mesmo, mas assim, era uma coisa assim incontrolável, uma incapacidade muito grande, uma falta de vontade de fazer tudo até pro meu filho, né? E eu chegava assim a achar que o meu filho estava doente. E na verdade eu estava com a saúde mental abalada também. Então assim, qual que foram os teus sintomas assim? Porque eu aprendi que cada mulher pode se identificar com alguma coisa. O que você sentiu assim? 7 anos atrás as coisas eram bem diferentes e eu acho que o acesso às informações, por mais que eu tivesse muito acesso, ainda não é a maneira como a gente enxerga as coisas hoje, né? Quem identificou os meus sintomas, eu na época, inclusive, eu não sabia do baby blues. Né? Ninguém nunca tinha conversado comigo sobre isso, eu também nunca tinha pesquisado a fundo, né? Então, quem identificou essa tristeza constante em mim foi a minha madrinha, minha tia. Ela me conhece desde sempre, então ela sabia que eu não estava bem, né? Ela enxergou ali alguns sinais que as coisas não estavam muito certas. Eu hoje não tenho mais vergonha nem medo de falar de como foi a minha experiência com a depressão pós-parto, porque eu parei de me sentir culpada por ter ficado doente e aceitei e abracei que é uma doença, que não foi uma escolha minha, não fui eu que escolhi ter depressão, né? Como eu falei, a minha gestação ela não foi uma gestação planejada. Eu era muito nova, eu tinha 21 anos, então foi uma grande virada de chave na minha vida, né? Um momento ali que eu tive que parar, respirar e recalcular tudo, né? E quando a Bia nasceu, eu acho que a minha gestação, eu passei eu acho que o processo da minha depressão já começou enquanto eu estava gestando. E quando a Bia nasceu, a primeira coisa que eu pensei quando eu peguei ela no colo foi, e agora? O que vai fazer? Olhei para aquela criança minúscula ali no meu colo e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse nenê? Eu vou ter que levar embora, o que eu vou fazer em casa com essa criança? E ali começou a me bater um desespero, eu olhava pra ela e eu falava, meu Deus, mas eu tô estragada, porque eu não sentia aquele amor avassalador que todo mundo fala, que é instantâneo, que acontece na hora. Eu comecei a entrar em pânico, e aí quando eu tive meu retorno com o meu obstetra, depois dos 10 dias pra tirar os pontos, né, porque eu acabei tendo que fazer uma cesárea, ele percebeu que eu não tava bem, que ele também cuida de mim, né, desde os meus 15 anos. E eu falei pra ele, doutor, eu nasci estragada, porque eu não consigo sentir aquele amor, aquela sensação, assim. E ele falou, Bruna, vou falar uma coisa pra você que talvez te choque, porque ninguém nunca deve ter te falado isso. Mas você não ama uma pessoa que você acabou de conhecer. A Beatriz estava dentro de você, você conheceu ela agora. Então agora vocês estão se conhecendo, se conectando, é um processo, é uma construção de um laço entre vocês duas. Claro, a gestação e o puerpério e o pós-parto ali é diferente para cada mulher. Cada uma se sente de uma maneira diferente e eu entendi isso depois em conversas, né? E aí, desse período pra frente, eu passei por uma depressão, um grau de depressão pós-parto muito profundo. Eu não tinha vontade de nada, eu não comia, eu precisei buscar ajuda psiquiátrica, porque eu entrei num vórtice de psicose mesmo, de não entender se o problema era eu, era a Bia, a nossa conexão não estava muito difícil, e graças à minha rede de apoio eu consegui superar essa fase. Então, durante os primeiros 3 meses de vida da Bia, eu fiz um acompanhamento psiquiátrico, tomando remédios. Eu não ficava sozinha com ela em momento algum. Eu sempre estava ou na casa da minha avó, ou na casa da minha tia, na casa da minha outra avó. Todo dia tinha alguém cuidando de mim e cuidando dela. E isso foi muito importante para eu conseguir superar tudo aquilo e para eu não me culpar tanto também.
Tem uma foto que eu tenho com a Bibi quando ela tinha quase 3 meses ali, que é uma foto que me marca muito, porque eu lembro exatamente da sensação quando eu tirei aquela foto, de pegar a minha filha no colo e sentir amor por ela, sentir realização por ser mãe dela e me sentir bem, finalmente me sentir bem com a maternidade. Ali eu fiz as pazes com o meu lado mãe, sabe? Eu parei de culpar a minha maternidade pelos planos que eu tive que refazer, né? E abracei e falei, não, essa é a minha realidade, eu sou mãe, eu amo a minha filha e a gente vai construir os nossos planos juntas a partir de agora. Então, eu trato a depressão ainda até hoje pelos percalços da minha vida, né? Por conta de várias situações que eu acabei vivendo depois, mas a relação que eu tenho hoje com a Bia é uma relação muito forte, é um laço muito forte que a gente criou uma com a outra. Mas foi uma construção, foi um processo ter ela, né? Então, não é fácil mesmo, né? Eu também tive essa sensação quando eu tive meu bebê de não saber o que fazer e principalmente de não me reconhecer mais. Eu falava assim para as pessoas à minha volta que eu me olhava no espelho assim e me sentia quem eu era agora. Porque eu já não era mais a Bruna do passado, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ser aquela Bruna que não tinha compromisso, que não tinha hora, vamos dizer assim, de acordar. E esse começo é muito difícil, né? Além do puerpério, você tá passando ali por questões hormonais e eles não dormem direito, e a amamentação e muita coisa, né? Então, assim, e é muito importante a gente falar sobre isso, esse tema, para que outras mulheres também se identifiquem, que talvez não passaram ainda, mas podem passar, né? Ou conhecem alguém, né? É uma coisa assim que não é muito falada. Até eu acho que pela própria romantização que a sociedade faz com a maternidade, né? Você é obrigada a estar bem, a estar feliz, porque filho é a maior bênção do mundo. Mas os hormônios mexem com o nosso psicológico também, né? É natural que a gente sinta essa bagunça, sinta essa tristeza. Às vezes você chora de muito amor, às vezes você chora de medo. É natural isso, né? E a gente precisa normalizar essas situações, naturalizar, para que as mulheres não se sintam mais sozinhas. Exatamente. E também a nossa ideia é isso mesmo. Falar sobre temas como esse para que as mulheres sintam que podem compartilhar, né? Exatamente. Que podem falar sobre esse assunto, que não é raridade, porque o que a gente vê nas redes sociais, internet, enfim, é aquela maternidade perfeita que a gente sabe que a realidade é bem diferente. E falando sobre isso, para finalizar essa nossa pauta de depressão pós-parto, nós estamos com a campanha esse mês, Maio Furta Cor. Você acredita, você que abraçou juntamente essa campanha com a gente, que essa campanha vai ajudar? Nós estamos no primeiro ano ainda, caminhando em passinhos pequenos, mas que vai ajudar só a gente tocar nesse assunto, falar nesse assunto, que nós vamos ter algum... Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Nesses movimentos que a gente fez durante esse mês, foi muito legal ver como as mulheres se sentiram abraçadas pelo movimento Furta Cor, né? De realmente o olhar de eu não tô sozinha, eu não sou doida, é normal isso que eu tô sentindo, tá tudo bem, eu tenho uma rede que eu posso contar, identificar quem é a sua rede de apoio, identificar os sinais, para que às vezes não chegue nos extremos da depressão pós-parto, né? Porque ela tem extremos. Existem mulheres que chegam no ápice da depressão, que cometem suicídio, que às vezes abandonam o filho, porque acham que vai se livrar do problema, né? Mas a gente nunca sabe como está a sanidade mental daquela mulher e o meio que ela está inserida, principalmente. Então a gente chegou em várias mulheres, a gente conversou com gestantes. Acho que o ponto da gente transformar o Furta Cor em lei em Guarapuava foi algo essencial para que esse movimento continue existindo depois que a gente não estiver mais aqui, né? Claro, que outras mulheres falem sobre isso e fomentem o assunto para que a gente se sinta normal. E acolhida, e acolhida, também. Várias mulheres podem passar por isso, exatamente. Vamos dizer assim, que faz parte da maternidade. Querer compartilhar essas informações para que a mulher se identifique e veja se está passando uma por grande isso. rede. Exatamente, ou não. Nada melhor que a gente, né, mulheres, mães, enfim, que precisam trabalhar, que estão na correria do dia a dia para falar sobre esses assuntos, né? Sentindo na pele, né? Sentindo na pele, exatamente.
Você acha que a maternidade, os teus compromissos mudou a partir do momento assim que você foi mãe? Você acredita que tua rotina ali do dia a dia mudou e vai mudar pro resto da vida? Pro resto da vida. Eu tento sempre manter o equilíbrio ali entre Bruna mãe, Bruna mulher, Bruna vereadora, Bruna profissional, o que, né, é um malabarismo, tentar deixar todos os pratinhos lá em cima. Alguma hora, algum vai cair, a gente recomeça e tá tudo certo. Mas mudou principalmente a minha visão de mundo. Hoje, grande parte do motivo de eu lutar tanto, de eu estar na linha de frente, é pensar que eu quero um mundo onde a Beatriz não sofra aquilo que eu sofri, o que as nossas antecessoras sofreram, para que a luta seja mais leve para ela também, para que a sociedade seja mais segura. Então, a grande realidade é que quando a gente tem um filho, tudo que a gente faz é pensando no bem-estar dele, na saúde, na segurança dele. E a gente pensa muito no filho da gente, mas igual você falou, a gente não pode esquecer da gente. Eu também acompanho muitas redes sociais e eu vi uma psicóloga uma vez falando que a gente nunca vai ser uma mãe excelente e uma profissional excelente, uma esposa excelente, uma companheira excelente. Nunca vai ser tudo excelente. Se não você tá nesse momento uma excelente, né, no teu trabalho ali, no teu dia a dia, com certeza você tá falhando um pouquinho como mãe para ser ali essa pessoa que você precisa ser. É o natural da vida, é o natural. A gente não consegue. E se eu sou mãe ali, muitas vezes eu tenho que deixar algum compromisso de lado, tenho que fazer alguma coisa. O que também gera culpa, né? Porque também gera culpa. Se você deixa o filho pro compromisso, você fica culpada por não estar com o filho. Mas aí se você, né, dá o cano no compromisso pra ficar com o filho, você pensa, meu Deus, eu tinha que estar lá trabalhando. Então é um eterno se cobrar. E você falando que a Beatriz tem 7, né? Então eu tô vendo que o meu bebê tem 5 meses, eu tenho um longo caminho. O processo. Às vezes eu penso assim, eu não vejo a hora do meu filho ter 18 anos. Mas aí os problemas vão ser outros. Isso que me falta, né? Eu falo assim, eu quero Cada dormir a noite inteira, né? Eu quero me desligar, eu quero fazer minhas coisas, viajar. Aí falam pra mim, viu, nunca você vai se desligar. Eu sempre penso assim, quando a Bia tava pequenininha, eu falava, meu Deus, não vejo a hora dela engatinhar. Começou a engatinhar, eu falava, meu Deus, essa menina precisa andar nas minhas costas. Começou a andar, eu falei, ela podia ficar quietinha pra ela parar de correr. Então, cada fase tem a sua particularidade e a gente tem que ir aprendendo a entrar na dança, né? Quando a gente, eu acho que consegue perceber que tudo são fases, que é uma afirmação que eu sempre tento ter, né? Tudo passa. Pra tentar fazer que a minha maternidade seja mais leve, eu olhar pro meu filho e pensar, não, essa noite que eu não dormi foi uma fase, né? Provavelmente daqui a um tempo vai passar. Então isso torna um pouco mais leve mesmo a maternidade da gente, né? A gente conseguir, né, pensar, ter esse pensamento que as coisas vão mudando, né? Exatamente. Cada ciclo do filho também é diferente como os nossos, né? Exatamente. Bru, você sentiu assim que ser mãe, ser mulher, pra você entrar na carreira mesmo pública, política, você enfrentou assim bastante preconceito? Você acha que já quando você, né, 2021 que eu comecei, né? 2021 já estava um pouco mais fácil? Como que você, né, achou que você sentiu assim o teu primeiro impacto? A política é algo que eu sempre repito quando eu vou falar sobre ser mulher na política, a política não é feita para mulheres. Né? Ela não é um ambiente para mulheres. Tem um fato que sempre marca muito quando eu falo sobre isso e para exemplificar na prática essa afirmação, é que dentro do Senado Federal o banheiro feminino foi construído em 2016. Foi o ano que a minha filha nasceu. Então é pouquíssimo tempo. As pessoas não estão acostumadas com mulheres ocupando esses lugares. Então é sempre uma luta, né? Quando a gente fala sobre políticas afirmativas para que as mulheres ocupem os espaços, e principalmente quando vem me questionar, mas por que a Lei Maria da Penha? Por que uma lei de combate à violência política de gênero? Eu falo, porque é difícil ser mulher nos espaços. A violência doméstica, ela impacta assim, drasticamente mais as mulheres do que os homens. Então a gente precisa de uma lei de proteção. A violência política de gênero impacta muito, muito assim, é absurda a diferença
nas mulheres e nos homens, porque eles não têm o microfone cortado quando estão falando. Eles não são mandados calar a boca enquanto eles estão debatendo. Né? Eles não são descredibilizados por serem por serem homens na campanha, no mandato. Então, assim, para nós é sempre muito mais difícil. A gente precisa de políticas afirmativas para que a gente esteja. E ser mãe e política é ainda mais difícil, porque a política já não é feita para mulheres. Para crianças, então... E o julgamento também, né? Imagina. É a mãe, fica lá, aposentar a tua filha. Exatamente. Você falou que anteriormente você trabalhava no escritório de contabilidade, eu aposto que já era uma coisa familiar. Aposto que muitas pessoas falaram, né? Ou pensaram internamente, porque não fica no escritório, é uma vida bem mais tranquila para criar a filha, né? E não se importando mesmo, daí voltamos à questão de quem a gente é realmente, o que a gente quer. E nós temos vontades, né? Eu parei de me culpar quando eu aceitei que eu preciso satisfazer quem eu sou para dar o melhor de mim para a Bia, né? Então, a ideia de entrar na política, eu repensei, pensei várias vezes, muito por ela também, né? Porque a gente vira uma vitrine, nós somos públicos agora. E eu tenho muito medo que isso afete a Bibi de alguma forma, né? Mas eu tenho todo o cuidado do mundo com ela, eu trago ela para o universo da política também, para ela entender o que eu faço, quem eu sou, qual é o meu trabalho, né? Ela adora vir no gabinete, ela ama sentar aqui e é uma pré-vereadora. Ela fala que a mãe é prefeitora. Prefeitora, ótimo. Né? Cada um com seu... Daqui a pouco as crianças falam que a gente é dona do espaço, exatamente. Né? A minha mãe é dona. Uhum. Minha mãe é dona daquele negócio. E, então é difícil, né? Porque a vereança não tem rotina. Então eu tenho que sempre tentar me adequar e trazer ela para o espaço junto comigo e fazer as pessoas se conscientizarem de que o que eu estou fazendo hoje é por ela também, principalmente. Então é um trabalho de todo dia, né? A gente ocupar o espaço enquanto mulher mesmo é um desafio. Mas eu me sinto muito orgulhosa pelo que nós estamos trilhando aqui em Guarapuava, aumentando a bancada feminina da Câmara, incentivando a maior participação de mulheres, a gente trabalhar com a perspectiva da equidade dentro do parlamento, é algo que a gente sonha e está caminhando para concretizar, sabe? Com certeza. Eu tenho certeza que a tua filha vai ter maior orgulho da mãe que você é, com certeza. Você é uma referência para nós mulheres, pode ter certeza disso. Eu sempre, quando busquei, né, algum momento conversar com você sobre qualquer assunto, você sempre abriu as portas. O nosso objetivo aqui não é falar somente da tua carreira política, mas eu friso que você sempre foi muito proativa para conversar, para ouvir a gente. Isso é muito importante, ter uma mulher que acolhe outra mulher, porque é muito difícil, às vezes a gente tem esse preconceito, né? Entre as mulheres mesmo. Então, trabalhar na sororidade, na criação da nossa rede. Exatamente, que a gente se sinta acolhida mesmo. Bru, te agradecer, perguntas rápidas, objetivas, para que a gente comece. Te agradecer por topar mais uma vez, por ser a nossa primeira entrevistada. A gente vai vir com muito conteúdo a seguir sobre vários outros temas também. Espero que a gente volte conversar novamente, seja sobre esse tema, seja sobre outros. Muito obrigada pelo teu tempo, tua disponibilidade e te agradecer também por ajudar a gente na defesa dessas causas, são muito importantes, tudo isso está dando um retorno, pode ter certeza. É o objetivo. Começamos com outros projetos também, mas eu tenho certeza que isso que a gente está fazendo no nosso momento vai acolher algumas mulheres e que vocês, mulheres, se sintam realmente próximas a nós, sintam que a gente está aqui para sentir vocês perto e próximo de nós no nosso dia a dia.